É, os homens se relacionam com os deuses com, como uma relação entre forças. Uma força, uma capacidade, um agricultor que sabe fazer o seu trabalho, ele sabe fazer, mas a capacidade dele é limitada. Ele não pode prever um temporal fora de hora, uma praga, né, inesperada, mas ele sabe a época de plantar, colher. E esse homem se relaciona, caso ele tenha uma religião, ele se relaciona com forças que para ele tem uma se organizam como divindades que presidem aquele fazer dele. Aquelas são aquelas que estabelecem os tempos, o tempo de plantar, o tempo de colher, as mudanças climáticas. Estou pensando no grego antigo, né? No seu trabalho, especificamente aquele ligado ao plantio, né? Ou também o trato com os animais. Ele tem uma força, ele tem um âmbito de atuação, tem uma força, coisas que ele sabe, coisas que ele pode fazer, que são contingentes, e ele lida com forças que para ele são divindades que são necessárias, né? Há de haver uma, uma algo que estabeleça a ordem da, do, das estações e do trato com o solo, né? O trabalho com os animais. Essa é a origem assim que se organiza a religião grega antiga, né? Essa imediaticidade que o homem tem com essas forças soberanas em relação a ele, essa imediaticidade, ela vai uma relação analógica, né, com os diferentes âmbitos de atuação. Tem o rei que lida com Artemis e o Zeus que estabelece a justiça, que é o soberano da justiça, e Artemis também, né? O agricultor que lida com as horas e também com Deméter. Cada âmbito de atuação com suas forças imediatas que se organizam como divindades, né? Porque é difícil você dizer que esse homem é como a gente, né? Porque para a gente tem a ideia estou falando para nós modernos, tem a ideia de que nós somos separados do mundo, somos sujeitos e recorremos ao mundo, ou alguns de nós têm fé em deuses. O grego antigo parece que ele está sempre inserido numa relação entre forças, né? A dele contingente e limitada, e aquela que é a do Deus, que é necessária e a realização plena de uma capacidade, né? Da virtude. Eu lembro do prólogo do Agamenon,
que é a primeira parte da Oresteia, em que tem o vigia, que está no teto do Palácio dos Atridas. Ele está esperando um sinal, né, que apareça ao longe, que indique que os aqueus tomaram Troia. E esse vigia está muito tempo vigiando e está cansado. A cidade está sem comando político, porque o palácio sofreu um golpe, né? A Clitemnestra e o Egisto tomaram o poder. E o vigia está incerto quanto ao futuro do palácio, da cidade, e ele pede aos deuses que mandem logo o sinal que indica a vitória dos aqueus e o retorno do rei, do Agamenon. Esse vigia diz o seguinte aqui no prólogo, os primeiros versos: aos deuses peço, afastem estas fadigas, a vigilância de longo ano, quando deitado no alto teto dos Atridas, como um cão, conheço a ágora dos astros noturnos, e os que dão inverno e verão aos mortais. Claros príncipes a brilhar no firmamento, astros ao desaparecerem e ascendentes. Agora aguardo o sinal do lampejo, a luz do fogo a trazer voz de Troia. O vigia olha o céu, ele tem como única companhia o céu, né? O rei não está, há muito tempo que não está mais ali. E no céu ele observa os astros, os deuses noturnos que estão em harmonia e que são doadores de noite e dia para os homens, né? Doadores de estações para os homens, para os mortais. E essa harmonia celeste faz companhia para o vigia. Dá pra gente dizer que o vigia está sozinho. O grego antigo ele era acompanhado pela divindade, pela força que está no âmbito de atuação dele, né? Esses príncipes celestes, eles são vigias da ordem, da harmonia, do bom funcionamento do céu, e ele é um vigia aqui da terra, né? E que ele procura estreitar a relação dele com a divindade. Ele dirige a palavra divindade da vigilância para conseguir ele fazer a vigilância dele aqui, permanecer vigilante. Ele será tanto melhor vigilante quanto ele pudesse dirigir preces, contar histórias. Ele não é um cantor, mas ele pode escutar um cantor cantando histórias sobre Urano, sobre Zeus, sobre aquilo que conta da harmonia do todo, da justiça do todo, e como essa justiça inspira os homens, né, a fazer a justiça aqui na Terra. O filósofo Peter Sloterdijk disse aqui nesse livro Making the Heavens Speak: eu seria mais perfeitamente atento
atento além da capacidade de qualquer ser que está sujeito à fadiga e ao sono. Se ele se dirigir ao Deus, né? Isso faz o Deus real um sempre acordado, um observador sempre atento. Esse Deus corporifica a utopia da falta de sono, da vigília, né, eterna, que quebra a cumplicidade da noite e dos seus males. Porque o vigia diz aqui no Agamenon que não consegue dormir, dada a preocupação dele, e não consegue cantar aos deuses, porque ele vive a chorar. Então ele se dirige à divindade como a plenitude daquilo que ele tem como poder dele também, mas que é limitado. Então ele se dirige para ele se fortalecer, né? Para ele poder, inspirado nessa relação, fortalecido nessa relação com Deus, ele elabore rituais, elabore, se ele for um rei, ele se dirige a Temis e a Zeus para elaborar leis, né? Se for um legislador, ou se for um rei que tem que tomar uma decisão judiciária, né? Isso, então, faz com que a gente veja a parceria entre os mortais e os deuses, como o Sloterdijk diz, que é uma busca por intensificar essa relação, que já existe, né? Mas intensificar a relação e fazer o homem, tornar o homem um mestre da inabilidade dele, né? Ele, sendo mortal, ele é inábil perante a plenitude do poder, e ele, ao se relacionar, ao intensificar a relação dele com o máximo, né, naquele âmbito de poder, ele se torna um mestre na inabilidade dele. Ele aumenta as possibilidades dele de fazer tomar boas decisões, né? Seja como um rei, seja como um vigia, um agricultor. Tá bom? Então a gente fica por aqui.